Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Hoje, terceiro domingo do mês, como de costume, a Maroísa está aqui. Ela vai ser a palestrante hoje e vai dar continuidade ao estudo do Evangelho. Bem-vindo, Maroísa. Faz a prece. Bom dia a todos. Então vamos à nossa prece inicial, por mais alguns instantes, fechando os nossos olhos com suavidade. E diante desse céu azul maravilhoso, o sol radiante, um dia tão luminoso, nós te agradecemos, Senhor, pela bênção de um novo dia, por todas as bênçãos em todos os instantes da nossa vida, por toda a proteção que nos é dada, pelas pessoas de bem que encontramos no nosso caminho, que nos sustentam e amparam nas nossas dificuldades. Agradecemos, Senhor, por esta casa que nos acolhe, não apenas nos confortando e consolando, mas também nos proporcionando a oportunidade do estudo e do conhecimento do Teu Evangelho e da abençoada e confortadora doutrina espírita. Aqui nos encontramos mais uma vez, Senhor, procurando compreender os Teus ensinamentos e a Tua vontade. Que possamos contar com a companhia dos nossos benfeitores espirituais, da equipe protetora desta casa, ao lado dos nossos irmãos, também do plano espiritual, que acompanharão conosco as lições de hoje. Que saibamos aproveitar esses momentos num ambiente de muita paz e harmonia nos dois campos da vida. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Muito bem. Nós vamos começar hoje o terceiro capítulo que fala sobre há muitas moradas na casa de meu pai. Eu sou muito suspeita para falar desse assunto porque é um dos meus preferidos no Evangelho. Nesse capítulo, Kardec... Será que está ligadinho? Será que eu desliguei? Agora sim. Está ligado, não está indo? Ah, sim. Agora pulei. Aí. Nesse capítulo, nós temos 3 instruções de Kardec e 4 dos espíritos. Kardec vai falar para a gente, comentar com a gente sobre os diferentes estados da alma na erraticidade. Ele também vai tratar das diversas categorias de mundos habitados e falar sobre o destino da Terra e a causa das misérias humanas. Já as instruções dos espíritos, na verdade, elas são um resumo do que já foi abordado em outras publicações anteriores da Revista Espírita. Então, na verdade, é um grande resumo sobre mundos superiores e inferiores, de expiações e de provas, mundos regeneradores e a progressão dos mundos. Entre as 3 instruções de Kardec, nós já descobrimos que ele vai dar um tratamento um tanto diferenciado para esse capítulo, quando ele começa falando inicialmente sobre os diferentes estados da alma na erraticidade. A gente vai ver daqui a pouquinho qual é o significado dessa palavra. Para depois falar sobre a diversidade dos mundos habitados. Então, nesse capítulo, ele não está se referindo apenas aos mundos físicos, mas também ao mundo espiritual. E aí a gente vai perceber o que ele propõe, o que ele colocou para a gente nesse capítulo.
o trechinho que ele escolheu foi do Evangelho de João. A partir do capítulo 13 do Evangelho de João, é aquele momento em que Jesus está reunido em Jerusalém com os discípulos, numa casa, numa sala que eles alugaram para comemorar a Páscoa. Jesus estava nos últimos instantes da sua vida na companhia dos discípulos. E esse trechinho é da grande conversa que Jesus teve com eles, como o grande comandante passando para os seus continuadores as instruções necessárias para as tarefas que viriam. O Evangelho de João é um evangelho bastante difícil de interpretação e Emmanuel ajuda bastante a gente nesse sentido. Então, o trechinho escolhido por Kardec é onde está o título do livro, desse capítulo, onde ele diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. É claro que a gente pode analisar esses 3 versículos estudando detalhadamente um por um. Mas se a gente fizesse isso, a gente acabaria fugindo do nosso foco, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas podemos passar algumas coisinhas nesse sentido, quando ele diz: não se turbe o vosso coração. O nosso coração só se aquieta e sossega se a nossa consciência estiver tranquila. Não é possível coração sossegado com a consciência em desalinho. Então, isso são as colocações de Emmanuel sobre só essa frase que ele colocou no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 36, onde ele explica que só é possível o coração tranquilo, puro, sereno, se a nossa consciência estiver em paz. Então, toda vez que nós estivermos naquela sensação de desconforto íntimo, o que a gente deve fazer primeiro é questionar: será que eu estou fazendo todo o bem ao meu alcance? Porque não há possibilidade de coração tranquilo se a consciência não estiver em paz. E também, quando Jesus fala que se não existissem outras moradas, ele falaria a verdade. Não podemos imaginar que Jesus mentisse em qualquer momento dos seus diálogos com quem quer que fosse. Então, ele próprio está afirmando que há outras moradas. E também que há um local preparado para ele e para os seus continuadores. Então, com esta certeza, que nós não viéssemos a temer, que os seus discípulos não temessem as lutas que viriam pela frente. Assim como nós também. Que não tenhamos medo, receio das lutas a enfrentar justamente na vivência do Evangelho de Jesus. Porque esta vivência vai trazer paz ao nosso coração e deixar a nossa consciência tranquila, porque não há prêmio maior do que a consciência tranquila. Pois bem, eu não sei se vocês já viram essa imagem pela internet, Facebook e Facebooks da vida, não? Pois bem, ela é, como diz o velho ditado, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Então, o que os judeus fizeram com a concepção de Deus e religião? Fecharam a concepção de Deus, de religiosidade, de união com Deus, dentro dos conceitos judaicos, fechados dentro da nação judaica,
fechados dentro de uma tradição judaica. E Jesus vem e fala assim: não se estreitem, não se limitem, não se deixem fechar num quadrado. Porque a convivência com Deus está muito além de qualquer concepção individualizada. Seja de nação, seja de raça, de tribo, seja qual for. E era exatamente o que os judeus haviam feito com a concepção da divindade, da convivência com o Criador, da adoração, do culto a Deus. E Jesus vem mostrar com essa frase que a concepção divina vai muito além daquilo que nós fazemos com Deus dentro da nossa religiosidade. Então, era um desafio, porque fazer com que aquele peixinho pule para fora do aquário e caia no oceano da vida, é preciso um processo de evolução que costuma ser para nós bastante demorado. Então, a proposta do Espiritismo, a proposta de Jesus, era dizer para os discípulos: não se acanhem, não se delimitem, não tornem os ensinamentos que eu deixei para vocês muito estreitos só dentro das concepções do judaísmo ou da religiosidade com que os judeus têm feito a sua adoração a Deus. Porque o que eu estou dizendo para vocês não vale só para a nação judaica. Não vale apenas para os judeus. E também não é apenas para os habitantes deste planeta, deste mundo. Porque o que é verdadeiro pelas leis de Jesus, também é em qualquer ponto do universo. O amor é a lei que rege o equilíbrio da vida. E isso vale em qualquer ponto desse mundão aberto sem porteira. Certo? Então vamos lá. Vamos falar primeiro sobre a primeira instrução de Kardec, onde ele fala sobre os diferentes estados da alma na erraticidade. Opa. Tá? Aqui foi. Agora volto. Acho que tem um. Tá certo, no 2. Aqui. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Então, ele está falando não de mundos físicos. Independentemente das diversidades de mundos, dos mundos habitados, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Nós não temos muito o costume de usar essa palavra, mas a palavrinha erraticidade, ela aparece... Será que eu estou apontando para o lugar certo? Aqui, ó. Lá no Livro dos Espíritos, o 5º capítulo fala sobre vida espírita. E na questão 224, Kardec perguntou: que é a alma no intervalo das encarnações? A resposta dos benfeitores: espírito errante. Mas, gente, não é errante no sentido de alma penada, porque essa palavra errante, a gente liga, é um espírito errante, a gente pensa que é alma penada, sem rumo. Errante é aquele que ainda é sujeito a errar, a cometer erros. Nós somos espíritos errantes no momento encarnados, que aspira a novo destino, que espera. Então, espera uma nova oportunidade para consertar o que fez de errado. Aí Kardec abre essa questão com outra questão. Quanto podem durar esses intervalos entre uma encarnação e outra? E eles dizem,
desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Olha, algumas horas. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que é o intervalo entre uma encarnação e outra. É o período em que o espírito está no plano espiritual, feliz ou infeliz, aguardando uma nova oportunidade. Lá, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver, ou seja, voltar a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Então, aquilo que a gente chama de mundo espiritual, Kardec chama de vida ou mundo espírita, e o intervalo entre uma encarnação ou outra, Kardec denominou de erraticidade. Um período em que estamos no plano espiritual, feliz ou infeliz, aguardando o retorno ao mundo físico. Bom, isso para a gente hoje é tranquilo compreender, porque nós temos aí a contribuição inestimável de André Luiz, começando com o livro Nosso Lar, mostrando para a gente o que significam essas moradas para os espíritos desencarnados. Então, por enquanto, Kardec não está falando de outros planetas, está falando sobre moradas no plano espiritual, para os espíritos que ainda têm que reencarnar. Agora, voltando ao texto do Evangelho. Conforme for ele, ou seja, o espírito, mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito, o que leva a gente a concluir que existem infinitos níveis de moradas no mundo espiritual, para os espíritos que ainda têm que reencarnar. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Então, os mais materializados e os mais espiritualizados. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Esses culpados que erram nas trevas, hoje a gente já tem outras palavras para se referir a eles. Os espíritos que ainda estão na região do umbral. E como brincou certa vez o Chico Xavier, ele disse que quando ele desencarnasse, ele iria para o céu, que é o centro espírita do umbral. Espero que tenha um lugarzinho para a gente lá também, certo? Pelo menos esse céu, né? Pelo menos. Vejam que as palavras que a gente usa hoje não são as mesmas que Kardec empregava anteriormente, porque raramente a gente escuta alguém falar, se referir aos espíritos em sofrimento, que a gente fala, eles ainda estão no umbral, e Kardec chamava de espíritos errantes, espíritos inferiores, ainda na erraticidade. Hoje a gente, muito difícil encontrar quem fale e use essas palavras. Já tinha apertado. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas, nem circunscritas. Então, todos os espíritos que estão no mesmo nível vibratório formam coletividades. E, mesmo que não queiram, eles estão próximos e, claro, em determinadas regiões do mundo espiritual. São essas as moradas a que Kardec está se referindo.
quando a gente olha esse céu, que aqui de Limeira dificilmente a gente consegue enxergar, então vamos lembrar que nós não estamos apenas olhando para um céu de estrelas, planetas, asteroides e etc., apenas no plano físico. Também existem inúmeras moradas espirituais que nós não enxergamos. Todos conhecem pela leitura de Nosso Lar. A colônia Nosso Lar está localizada a 60 quilômetros para cima, sobre a cidade do Rio de Janeiro. E foi fundada por missionários portugueses. Toda a história está lá no primeiro livro de André Luiz. Mas Nosso Lar não é a única. Também nós temos a colônia de Eurípides Barçanufo, de Carbar Schutel, inúmeros espíritos, já trabalhadores do bem, sintonizados com o Cristo, e outras colônias, outras casas de refazimento bem próximas ao planeta. Então, são inúmeras as moradas no plano espiritual, que nós não divisamos fisicamente. E muitas vezes a gente fica achando que essas colônias, ou esses hospitais espirituais, essas escolas no plano espiritual, estão longe da gente. Elas estão, às vezes, fisicamente sobrepostas aos mesmos planos onde há alguma casa de oração. Quem é que não garante que ligada a essa casa espírita não exista, igualmente no plano espiritual, uma casa de acolhimento aos desencarnados, bem pertinho da gente, só que nós não conseguimos divisar. Então, além desse céu estrelado, também existem casas de refazimento e acolhimento no plano espiritual. Agora sim, nós vamos passar para as diversas categorias de mundos habitados. Então, é interessante a gente lembrar que para esse capítulo 3, Kardec não se refere apenas aos mundos físicos, mas também como sendo moradas no plano espiritual para os desencarnados que aguardam um retorno ao campo da matéria. Então, vamos lá. Eu preparei esse estudo de hoje com as 3 lições de Kardec, mas acho que não vai dar tempo de a gente ver todas, então no próximo mês aí a gente continua. Aqui, agora no item 3. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Agora, os mundos físicos. Dentre eles, há os que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os sentidos. O que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em 1864, é um resumo do que os espíritos já vinham falando para ele desde 1857. Então, aqui ele fez, na verdade, uma compilação de todos esses ensinamentos. Por isso que ele costuma falar, Laura. Por isso que ele começa desse jeito. Do ensinamento dado pelos espíritos. Então, ele já tinha conhecimento desses conteúdos já há muitos anos antes de escrever o Evangelho. Isso. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas. A vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que, nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual.
nós já passamos pelo estágio de mundos primitivos, mas ainda estamos sob a influência dessas paixões soberanas. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam, e um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. O interessante é que Kardec não classifica os mundos habitados pela constituição física do planeta, mas sim pela categoria dos espíritos que habitam aquele planeta. É essa a diferença que ele coloca. Ele não está preocupado com a formação física. O estudo da formação física de um planeta cabe à ciência. Ele está mais preocupado com a categoria dos espíritos que habitam aquele planeta, né? Então já dá para perceber que nós estamos nesses mundos intermediários. A Terra pertence a esses mundos intermediários, onde existe aí a grande disputa aí entre o bem e o mal. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, que seria uma vaidade extrema, e Kardec jamais faria isso, podemos, pelo menos, considerando o seu estado e o seu destino, com base nos seus aspectos mais destacados, dividi-los de um modo geral. Então, ele dá 5 níveis. No primeiro nível, os mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. A Terra já passou por esse período. Os mundos de expiação e de provas, em que o mal predomina. É nós na fita, nós estamos aí, no segundo nível. Por isso que a gente tem tanta facilidade em mentalizar o que é o mundo primitivo, porque faz pouco tempo que a gente saiu dele. Agora, pensar no que é um mundo feliz, isso a gente já não consegue. Lá, mundos regeneradores, estamos a caminho para isso, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então, ainda há progresso a ser realizado. Porque a gente pensa que no mundo de regeneração vai ser uma festa sem fim. Não é nada disso. Quarto nível, os mundos felizes, onde o bem supera o mal. Então vejam que só na quarta categoria, no quarto nível, é que o mal foi definitivamente erradicado. Quando a gente diz que uma pessoa está em regeneração após uma cirurgia ou após uma doença prolongada, significa que se ela não se cuidar, ela pode cair doente novamente. Então, nos mundos regeneradores é isso. Se as pessoas não se dedicarem ao bem, o mal continua atuando. Então, nós não estamos saradinhos da Silva ainda, só nos mundos felizes. E, por fim, os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. E Kardec fala aquilo que a gente já sabe. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e provas. E é por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias. Parece tão simples, né? Pelo menos assim, teoricamente é fácil de entender. Nós conseguimos já imaginar o que é um mundo regenerado. Basta pensar, por exemplo, numa Finlândia, nos países nórdicos, numa Suíça, no Japão, onde a coletividade de espíritos já está mais habituada, já aprendeu lições de disciplina, respeito, cumprimento das leis, respeito à criação, e etc. e tal. O povo brasileiro ainda não aprendeu essas lições. Mas a gente consegue já imaginar o que seria se no Brasil fosse uma Finlândia. Já conseguimos imaginar como seria bom, mesmo tendo lutas, dificuldades, problemas a vencer e a superar.
é fácil imaginar, difícil é conquistar. Agora, quando fala de mundos felizes ou adiantados, aí já fugiu do nosso controle. No item 5, os espíritos encarnados num mundo não estão ligados a ele indefinidamente. Que bom. E não passam nesse mundo por todas as fases do progresso que devem realizar para chegar à perfeição. Quando atingirem o grau de adiantamento necessário, passam para outro mundo mais adiantado, e assim sucessivamente, até chegarem ao estado de espíritos puros. Isso leva a gente a uma conclusão, talvez, um pouco séria. A Terra talvez nunca venha a ser um planeta, um mundo feliz. Nenhum mundo celeste ou divino. E isso é fácil de entender, gente. Comparativamente, as escolas maternais só atendem crianças na idade maternal. Uma escola para o ensino fundamental atende crianças, adolescentes, até o 9º ano. Depois há escolas que só têm ensino médio. E há as faculdades e as universidades. Ora, não dá para imaginar que um estudante já em nível universitário vá fazer o seu estudo avançado numa creche. Então, a creche é só creche. O maternal é só maternal. A escola de ensino básico e ensino médio é só básico e médio. E assim como nós também não podemos imaginar o que faria uma criança numa universidade. Então, isso leva a gente a pensar que certas categorias ou de adiantamento espiritual não serão conquistadas aqui na Terra. Nós vamos aqui até um determinado ponto. Pelo menos é assim que eu consigo compreender, tomando essa comparação. Não é isso que leva a gente a pensar nessa frase, dessas palavras de Kardec? Os espíritos não estão ligados indefinidamente ao mesmo planeta. Então, nós não podemos pensar que nós vamos atingir o estado de espíritos redimidos, purificados aqui na Terra. Podemos ter algumas tarefas missionárias, mas todo o nosso progresso espiritual não vai se realizar só neste planeta. E talvez o planeta Terra nunca venha a ser um planeta feliz, um mundo feliz, onde só habitem espíritos devotados ao bem. Pode ser que sim, aí já está fora dos nossos planos. Mas é importante a gente ter essa noção de que quando atingirmos um estágio espiritual superior ao que o planeta Terra comporta, não reencarnaremos aqui novamente. E isso fica claro para a gente. Alguém já leu o livro Renúncia, de Emmanuel? Alcione não precisava mais reencarnar na Terra. Alcione foi a mesma Célia do livro 50 anos depois. Ela não precisava mais reencarnar aqui na Terra. Ela já estava com planos de evolução espiritual para o sistema planetário de Sírius, a estrela mais brilhante no nosso céu, e aqui está mais próxima da Terra. E o benfeitor espiritual não aconselhava que ela retornasse, ela não tinha necessidade. Mas ela veio em missão, em socorro ao grupo de espíritos que lhe eram muito caros. Aí a gente percebe certos níveis, certos momentos do nosso progresso espiritual não serão conquistados aqui na Terra. Porque a Terra parece que só tem a oferecer até um determinado ponto. E se a gente for pensar nos níveis, nos vários níveis de escolas que a Terra oferece, fica fácil de entender. E além disso, André Luiz costuma dizer, por enquanto, a nossa presença nos mundos superiores é totalmente dispensável. A gente se sentiria tão deslocado entre os espíritos redimidos que a gente pediria para voltar para o nosso mundinho, onde a gente já está tão bem acostumado.
né? Mal acostumado, né? Eu acho que eu vou só terminar esse pedacinho e vou deixar o próximo, porque senão vou passar do meu tempo. Só para terminar esse. Os mundos são as estações em que eles encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua permanência num mundo infeliz, ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz, por se haverem obstinado no mal. Então a gente ainda corre um risco, né? De numa próxima oportunidade, nem mesmo na Terra voltar, e voltar para um mundo mais inferior ainda. E acho que acabou? Ah, sim. Agora a gente fecha aqui, olha. O Espiritismo considera o homem como um herdeiro do cosmos. As moradas na casa do Pai o aguardam no infinito. Essa frase de Herculano Pires toma como ponto uma frase de Jesus, onde Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Ele usou o verbo ser. Então, nós já somos um pontinho de luz, mas não somos habitantes definitivos do planeta Terra. A nossa casa é o universo. Nós somos herdeiros do cosmos, tanto no mundo físico, tanto nos mundos físicos, quanto nas moradas espirituais. Um dia a gente chega lá, se Deus quiser. Obrigada. Eu vou parar por aqui e a gente continua na próxima. Obrigada. Obrigada, Malu. Mais uma aula deliciosa. Muito obrigada por dividir com a gente seus conhecimentos e quiçá um dia a gente possa atingir, sabe-se lá o que ainda. Muito obrigada mesmo. Vamos agora no momento do passe, vamos poder aproveitar esse momento tão importante e vocês serão chamados pelas fileiras, na ordem das fileiras. Obrigada.
Muito bem. O passe é uma delícia, não é? Como a gente fica num estado de graça maravilhoso. E ainda mais hoje, um céu azul maravilhoso, um solzinho para esquentar. Então nós vamos fechando as atividades desta manhã. Nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa, por estarmos juntos nesse grande laço, buscando conhecer, compreender os teus ensinamentos, a tua vontade, para que cada vez mais possamos colocá-la em prática no nosso dia a dia. Que possamos retornar às nossas atividades com o coração repleto de todas essas bênçãos que aqui recebemos, mais fortalecidos, mais encorajados, mais confiantes na prática do bem e no amor ao próximo, mais confiantes, Senhor, na vossa bondade, na vossa misericórdia, na vossa sabedoria e no vosso imenso amor por todos nós. Muito obrigada, Senhor. Agradecemos a toda a equipe espiritual que continuará certamente atendendo aos nossos irmãos que participam conosco nos domingos do Evangelho. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus e um bom e feliz domingo para todos.